E aí, seja bem-vindo a essa aula sobre vendas. Meu nome é Alan e eu sou especialista nessa área de vendas e marketing, principalmente marketing de conteúdo, e trabalho com treinamentos. Estou aqui nessa plataforma aqui do Matheus com uma oportunidade de entregar um conteúdo daquilo que tem sido a minha vivência, a minha prática no meu dia a dia durante aí mais de 15 anos trabalhando com vendas e também se aprimorando aí através das redes sociais para criar conteúdos que geram e convertem em venda. Mas a aula hoje é sobre vendas. E sem mais delongas, eu já quero entrar no conteúdo em que eu vou falar sobre a sequência da venda. Você que trabalha com venda, existe uma sequência lógica que a venda precisa acontecer e você precisa entender esse passo a passo, fazer ele na prática e aí você vai aumentar e potencializar ainda mais as tuas vendas. Então, sem mais delongas, eu já vou abrir aqui, ó, a, o conhecimento que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é os slides, a partir de um treinamento meu, e eu vou falar aqui profundamente exclusivo para vocês. O primeiro ponto da venda, para nós ser dinâmico, direto, e se você tem um papel na caneta, tá top. Se não, vai lá, pausa o vídeo e pega um papel e uma caneta para você não perder nada. E principalmente já criar um plano de ação para hoje mesmo ou no próximo dia você já colocar em prática esses conhecimentos. Primeiro ponto de toda venda. O vendedor ele precisa conhecer o seu cliente. E isso vai, mas Alan, chegou o cliente agora, como é que eu vou conhecer ele? Existe uma ferramenta simples e poderosa chamada perguntas. Mas preste atenção. Se você trabalha num nicho, por exemplo, de vendas de máquinas, e máquinas agrícolas. Você sabe que o perfil do teu cliente é um perfil do homem de 40 anos, de 35 anos mais. Ele trabalha no interior, é óbvio, e ele é casado, tem dois filhos, ele não é dado a muitas redes sociais. Você tem o perfil do teu cliente. Conhecer o cliente é você saber o perfil base. O teu cliente, ele tem esse perfil básico. Quando você vai se relacionar com o cliente, ou seja, você vai se conectar com ele, você já tem informações básicas para você se conectar de forma mais rápida. Preste atenção. A venda, ela só é efetivada mesmo quando eu tenho relacionamento com o meu cliente. E como eu me relaciono com alguém que eu não conheço? Então, um dos primeiros passos da venda é eu conhecer o meu cliente. A gente chama aqui na internet, né, nas redes sociais, principalmente nas estratégias de marketing, a gente chama de avatar. Qual que é o teu avatar de cliente? É aquele perfil, como eu falei. Eu trabalho com estética. Então, meu perfil é de mulheres de 25 até 45 anos. Elas são solteiras, mães solteiras, têm dois filhos, elas são casadas. Qual que é o perfil base da minha cliente? Por quê? Porque aqui você vai achar pontos de conexão muito mais rápido. Porque se você tem a base da cliente, você já tem storytelling. Eu vou falar um pouquinho sobre storytelling para frente, ou seja, histórias que você viveu com clientes com o mesmo perfil da nova cliente que chegou. E aí você se conecta mais rápido. Toda vez que eu sento para negociar com alguém e eu tenho clareza de quem está na minha frente, eu vou, para me conectar com ela, eu vou trazer histórias que eu vivi com pessoas que têm um perfil parecido com ela. Vou dar um exemplo. Eu sentei com um empresário para falar sobre marketing e sobre marketing de conteúdo para gerar vendas. E eu sei que ele já investiu nisso, já teve outras agências que atenderam ele. Então eu vou trazer, ele vai contar um pouco da história dele e eu vou trazer algumas histórias que eu vivenciei com os meus clientes para nos conectar, ou seja, essa conexão vem dessa parte de conhecer o cliente. Então é importantíssimo demais que você saiba, primeiro, o teu perfil base, o básico do cliente, quem ele é, e aí na conversa você vai aprendendo e descobrindo mais sobre essa pessoa, gerando assim um aumento de conexão. Por que que nós temos que nos conectarmos muito bem com nossos clientes? Porque o cliente precisa se sentir que conhece a gente. Você precisa conhecer ele e dar a impressão para ele que ele te conhece.
porque aí você gera aquele ponto que eu chamo de o amigo que indica. Anote isso aí. Você, vendedor, precisa se tornar o amigo que indica. Você tem amigos que, se ele falar para você, cara, eu comprei esse celular aqui, muito top, comprei lá na loja tal, eles me atenderam bem. Você, quando você precisar comprar, você vai levar muito em consideração o que teu amigo falou. E é provável que você vai na loja que ele indicou. E quando ir lá, é provável que você vai comprar porque ele te indicou. Esse efeito você tem que fazer com o teu cliente. E é por isso que a conexão vem do ponto de você conhecer ele e isso ser uma forma de gatilho para vocês se conectarem ao ponto de ele ter essa percepção que você não está empurrando um produto, ou um serviço. Você está, na verdade, indicando para ele algo que vai ser uma solução para ele, que vai ajudar ele na vida dele, nos negócios, seja qual for o produto e a solução que você vende. Primeiro ponto muito importante: conheça o teu cliente. Defina qual o avatar. Que é a homem, a mulher, tem filha, casado, solteiro, empresário, é funcionário, é profissional liberal, a renda dele é de 3, 4, 5, 6, 7 mil. Essas são definições básicas que você precisa ter para que a tua venda seja mais efetiva. Então aqui, né, eu coloquei aqui alguns pontos para você definir esse cliente base, qualificar. É o gênero, qual é a idade de tanto até que tantos anos, qual que é o salário médio que a pessoa ganha, qual que é a profissão dessa pessoa, qual que é o nível de consciência, dor e necessidade e o desejo. Dor é o quê? O problema que essa pessoa tem e a necessidade, a solução que você tem para ela. E o desejo é aquilo que ela vai conquistar comprando esse produto, né? Aí depois eu vou falar sobre o storytelling mais profundamente. Eu vou te dar um exemplo simples aqui. Eu trabalho com marketing de conteúdo. Eu vou definir agora um cliente. Quem que é esse cliente? Gênero masculino e feminino. Idade de 25 até 45 anos, até 50. Estou definindo aqui meu avatar. Salário: essa pessoa aí ela vai ganhar a partir de 3 até 10 mil reais. Nível de consciência: é uma pessoa que ela já cria conteúdo na rede social, então ela já sabe a importância de que ela precisa de posicionamento, mas essa pessoa não tem resultado do jeito que ela espera ou trazendo vendas para ela do jeito que ela precisa. Nível de consciência sobre o problema dela. Ela já tem esse nível. Então, qual que é o meu produto? Eu ajudo essa pessoa a se posicionar na rede social para vender mais, criando conteúdo específico para atingir o cliente certo. Dor e necessidade. Qual que é a dor dela? Já abordei isso. Ela é uma pessoa que cria conteúdo, mas não tem o resultado ali trazendo clientes todo dia. Nem no tráfego pago, ou às vezes só no tráfego pago, muito menos no orgânico e no viral ainda mais. Eu vou falar sobre isso depois. E a necessidade dela é atrair pessoas para vender. E o desejo é ter relevância, ser reconhecida no nicho dela, reconhecido profissionalmente, ter o resultado financeiro que ela sonha. Eu qualifiquei, acabei de qualificar aqui o meu cliente. Na hora de sentar, até definir e sentar com quem eu vou sentar para negociar, porque se eu tenho o meu cliente claro, eu não perco tempo com pessoas que não vão comprar do meu produto ou só estão ali por curiosidade. Show? Próximo. A compra é emocional. Esse é um ponto importantíssimo. Você tem que aprender o time da venda. Quando a pessoa entendeu que ela precisa do teu produto, que você é a solução, e ela construiu o desejo na mente dela, cara, eu preciso disso, e ela se conectou com você, você precisa aprender esse feeling, esse momento de finalizar a venda. Se você deixar para amanhã, se você deixar para outro momento, se você postergar a tua oferta final ali, então vamos fechar. Como é que fica melhor para você? Na vista ou parcelado, né? Que é uma estratégia de não ser tão agressivo na hora de fechar. Vamos fechar? Muitas pessoas têm dificuldade de fazer esse movimento. Elas vão fazer um E, né? E que eu já trouxe aqui para vocês. O que que é o movimento do E? O que fica melhor para você? À vista
Parcelado no dinheiro ou no cartão? Então, eu estou dando opções para pessoas, limitando essas opções, já direcionando para o fechamento, sem dizer assim, e aí, vamos fechar? Então, a compra emocional, se você perder esse time, você vai perder a venda. Então, entenda o momento, exatamente quando você perceber que você está conectado, que a pessoa entendeu o produto, ela entendeu o que precisa e que você tem a solução, conduza a venda para o final, nesse momento específico. Por quê? Eu vejo muito erro de vendedor revendendo. A pessoa já tomou a decisão, ela já quer comprar e ele continua falando que o produto é isso, que o produto é aquilo, que ela vai ter isso, que ela vai ter aquilo. E aí muitas vezes perde a venda, porque ela está revendendo uma coisa que já, a pessoa já comprou emocionalmente. Então, busque aprender ao time. Tudo que vocês vão aprender aqui só é efetivo se você praticar. Você ir para o campo e praticar essas coisas. Então anote muito afinco. Se você precisar, pausa a aula, anota, volta, porque é importante que você pegue a referência e vá para o campo e coloque em prática, porque é isso que vai te trazer resultado. Se você não praticar, o resultado não vem. Aqui eu trago para vocês uma sequência lógica da venda. Primeiro eu começo com a abordagem. Segundo, eu vou para sondagem, oferta e o fechamento. Aí, quando eu for para o fechamento, é provável que tenha objeção. Se não tiver objeção, ela já vai para o pagamento, vai direto. Mas geralmente alguma objeção vai ter. Você vai para a quebra de objeção e aí para o pagamento. Entendendo que a venda é emoção que eu acabei de falar, é quando ela chega a pessoa, você quebrou as objeções, a pessoa entendeu o produto, o pagamento é na hora. Por quê? Porque se a pessoa sair dali daquele momento, ela vai pensar mais, ela vai ouvir a opinião de outro e talvez aquilo que você construiu vai ser desmontado, porque alguém vai vir com uma opinião X, Y, Z e vai quebrar a tua venda. Então, eu vou explicar sobre essa sequência lógica. Primeiro, abordagem. O que que é abordagem? É a tua comunicação. Se você chegar diante do teu cliente novo com a cara fechada, com os braços para dentro, preocupado, ansioso, conversar respondendo mensagem para outro, você não deu atenção, teu primeiro contato com o cliente lascou. Eu lembro que uma vez eu fui visitar um empresário e eu cheguei na loja dele, era uma loja de lingerie, e quando eu entrei na porta, lá do fundo a vendedora abriu um sorrisão e veio caminhando na minha direção, sorrindo. Eu fui caminhando na direção dela, quando eu percebi, eu falei, eu tava sorrindo do jeito que ela tava sorrindo. E aquilo me conectou com ela assim. E eu, tão conectado que eu fiquei pensando, cara, por que que eu tô sorrindo? Só a abordagem dela de longe, com um sorriso, já mudou o meu estado de humor. Eu tava sorrindo. E quando você tem alguém mais feliz diante de você, um cliente que está bem emocionalmente, que está feliz emocionalmente, essa pessoa tem mais chance de comprar. Quantas vezes você foi comprar algo e você estava bem e você comprou facilmente? O vendedor às vezes não precisa nem te convencer. Você olhou, gostou, não, vou levar. Agora, quando você está preocupado, ansioso, com medo, a compra é muito mais difícil. Então começa com a abordagem, com um sorriso, com um bom dia sincero, com seja bem-vindo. Se você trabalha com atendimento em piso de loja, se você trabalha até com vendas através da rede social, através do Zoom, através do Meet, através de qualquer plataforma, o sorriso, o bom dia. Se você chegar numa loja e a pessoa fala assim, bom dia, seja muito bem-vinda, só nessa abordagem você já ganhou 10 pontos em direção da venda. Só, se vamos colocar numa escala de 0 a 100, 10 pontos. Você já deu um passo enorme na construção da venda, porque venda é
construção, é por isso que tem um passo a passo. Então, foque na abordagem, sorriso, boa comunicação, seja acolhedor com o cliente, sirva o cliente, vai lá e busca um café. Aqui tem um café, tem isso, tem aquilo, olha só nossa, já conhece a nossa loja? Posso apresentar para você? Apresenta a loja, seja disponível para o teu cliente e você vai se conectar muito mais rápido, que a pessoa vai pensar assim: "Nossa, que vendedor, que pessoa maravilhosa". E preste atenção, todo mundo quer estar perto de pessoas maravilhosas, pessoas gentis, pessoas felizes, pessoas que trazem harmonia, que trazem alegria para o ambiente e para a vida dos outros. Se você for alguém fechado, ranzinza, você está se sabotando. Você pode estar no pior dia da tua vida, mas na hora com o teu cliente, você precisa assumir o personagem do sucesso, assumir o personagem de alguém feliz. E sabe o que que a neurociência fala? Que aquilo que eu comunico, eu penso. Aquilo que eu penso, eu sinto. E aquilo que eu sinto produz crença. Eu acredito naquilo. Se eu sorrir todo momento, eu vou pensar e sentir, e naturalmente eu vou me tornar alguém que está feliz naquele momento. Só de mudar minha comunicação, da minha fala, do meu rosto, do meu posicionamento, do meu corpo. Mesmo que eu esteja cheio de problema, eu assumo um personagem de alguém vencedor. E aí, sabe o que acontece? Que alguém com atitude de vencedor constrói comportamento de vencedor e resultado de vencedor. Mesmo tendo o dia, mesmo as situações não estando boas. Você tem que entender o seguinte: se a situação não tá boa na tua vida no momento, ficar triste e ficar abatido não vai resolver e não vai melhorar. Agora, você se posicionar com autoridade como alguém que quer resolver, que precisa daquilo, que precisa e decide viver aquilo, vai construir algo novo. Então, eu te dou esse conselho: assuma o personagem. Por mais que é o momento. Naquele momento você vai ser um personagem. Só que de tanto você fazer, você se torna. Paulo Vieira fala assim: repita, repita, faça repetições sequenciais até que você se torne aquilo. E você vai se tornar alguém naturalmente agradável, gentil, amoroso e vai atrair pessoas boas para perto de você, pessoas que no final também vão comprar de ti. Sondagem, olha só. Abordei muito bem, trouxe o cliente para perto de mim, ele gostou do meu já, eu vi que ele se conectou comigo, agora é hora de sondagem. Que é sondagem? Sondagem na engenharia, eu sou formado em engenharia civil, é você fazer um trabalho de estudo do solo para entender qual que é a resistência, qual que é o material, para definir qual que é a estrutura para erguer a edificação, o prédio. Então eu preciso conhecer aquele solo. Você precisa conhecer teu cliente. A sondagem é isso. Você vai fazer perguntas estratégicas baseado no produto que você vende para que essa pessoa você extrai as informações. Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu tô com um cliente, ele precisa de um serviço de marketing de conteúdo. Eu vou fazer uma pergunta para ele. E aí, como é que tá teu posicionamento na rede social? Assim, então, você está criando conteúdo? Quantas vezes você faz por dia, por semana? Você investe em tráfego pago? Você tem uma equipe de videomaker que presta esse serviço ou trabalha com uma agência de marketing? Eu vou fazer perguntas para mim entender qual que é o contexto dessa pessoa. Qual que é o teu Instagram? Deixa eu ver aqui. Ontem domingo mesmo eu estava com um cliente aqui, eu estava vendo o Instagram dele, e as métricas do Instagram dele. E aí eu vi, eu falei, cara, a pessoa tava, essa pessoa tava prestando serviço XY para ti e tal, ela tá trazendo resultado. Eu fui vendo qual que era o contexto. E aí não estava tendo resultado de métrica no Instagram dele, muito menos ia trazer cliente. E ela estava cobrando um valor muito alto em relação ao resultado que ela estava entregando para ele, a pessoa que ele contratou. Então eu fiz todo um processo de sondagem e no final eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos conversar mais profundamente durante essa semana, nos próximos dias, que eu vou te passar algumas coisas que você precisa construir. E aí ele falou assim, Alan, vamos sim, eu vou finar meu contrato nesse momento aqui e a gente vai conversar porque eu não estou tendo resultado. Então eu fiz um processo de entender a dor dele. A dor dele era o quê? Ele está pagando alguém, o resultado não está acontecendo. Eu olhei as métricas, então eu obtive a informação, sondagem para ter as informações, para que no momento que eu sente com ele,
eu vou direto para venda. E eu sei, o processo de sondagem é para você ter as informações para quebra de objeção lá no final. Quando você se mune de informações sobre o problema e o contexto que a pessoa está vivendo, os desejos e tal, o que que você quer com a tua rede social? Outra pergunta nesse contexto. Ah, eu preciso vender, eu preciso me posicionar para vender. Então, o foco do conteúdo é para venda. Então, nós vamos criar uma estratégia para venda. E aí vamos dizer, eu vou lá fazer uma oferta para ele e eu faço, não, eu achei que esse valor tá alto para mim. Aí eu vou fazer uma pergunta. O que que é caro para ti, fulano? É você pagar esse X e não ter resultado, ou você pagar esse 2x aqui e receber e faturar 10, 15, 20 mil, sendo que esse aqui não tá botando R$ 1. O que que é caro? Você pagar esse X aqui, esse Y aqui, que volta 20 mil para o teu bolso, ou você pagar esse X aqui, que aparentemente é menor que esse, mas não te coloca nenhum, não tá colocando nenhum real no teu bolso. O que que é mais caro? Quebrei a objeção. Porque aqui ele estava comparando o 2x com 1x. Só que quando eu mostrei para ele que ele vai tirar 10, 15 vezes o valor que ele está investindo aqui, que é mais alto que esse aqui, eu quebrei a objeção. Mas eu só quebrei a objeção porque eu descobri esse número lá na sondagem. Eu descobri, vou dar um exemplo prático. Vamos dizer que o meu cliente, ele está com um serviço que ele paga R$ 1.000 e não tem resultado. E aí eu vou lá, entendo que ele não está tendo resultado, vi as métricas, vi tudo que está acontecendo aqui, e eu lá faço a minha oferta. Fiz oferta. Meu serviço é R$ 5.000 por mês. Ah, mas eu estou pagando 1.000, 5, de 1.000 para 5. Só que eu garanto para você os 20 de faturamento que você está querendo. Esse 1.000 não está trazendo nenhum real para você. O meu 5.000 vai trazer 20. E eu coloco essa garantia em contrato. Então, você vai investir 5, vai voltar 4 vezes. O que que é caro de verdade? Esse 1.000 que não traz R$ 1 ou esse 5 que te traz 20? E na verdade te sobra 15. Quebrei a objeção usando a informação da sondagem aqui no início. Gerar conexões e gerar conexão com o cliente, existem pontos muito importantes. Lá na abordagem, você já pode conectar com o cliente. Eu vou te dando um exemplo. A pessoa veio com uma camisa de uma marca específica, você pode gerar conexão falando sobre a marca. Nossa, que linda essa camiseta! Onde é que você comprou? E a pessoa vai falar. Vai falar, não, legal e tal. Eu já tive isso, já comprei dessa mesma marca, comprei nessa loja. Você tem um momento em que você vai falar de assuntos que são satélites à venda para descobrir quem é o teu cliente. Não adianta você começar a conversar com o cliente sobre assuntos aleatórios e ficar ali 1 hora conversando. Não, você precisa. O centro é a venda, o centro. E assuntos satélites como esse estão ao redor, em órbita. E elas só servem para o quê? Para que eu vá lá, descubra algo sobre o cliente e volte aqui na venda. Eu vá lá, descubra sobre o cliente e volto na venda. Então, eu pego um ponto em comum entre eu e o cliente para gerar conexão. A pessoa gosta de futebol, eu falo sobre futebol. Se a pessoa gosta, ela é do agricultor, é da agricultura, é da agropecuária, eu vou falar sobre. Nós vamos entrar no assunto. Como é que é esse processo? Porque eu lembro da minha infância era assim, assim, assado. Eu vivi um contexto, conexão. Eu sei o que ele passa. Conectei, a pessoa vai gerar confiança em você. E preste atenção, confiança é o ponto chave para a venda. Se o cliente confiar em você, ele vai comprar. PPS são perguntas poderosas de sabedoria. Você vai fazer perguntas para essa pessoa. Perguntas essas que vão direcionar sempre para a venda. Lembra que eu falei aqui, ó, a venda satélite, perguntas de conexão. Existem perguntas para se conectar, existem perguntas-chave sobre o problema da pessoa que você resolve. Então, quando a pessoa olha assim, não tem resultado na rede social, está investindo nisso, assim, qual que é o maior desafio que você está enfrentando hoje na criação de conteúdo? É uma pergunta chave.
Eu não tô, eu tenho dificuldade de gravar, eu não sei o que gravar, eu não sei como me posicionar, como gravar as stories, como gravar o Reels, como criar conteúdo que realmente vai viralizar. Eu vou fazer perguntas e a pessoa vai apresentar a dificuldade dela. Essa dificuldade é um dos pontos-chave, entender a dor dessa pessoa. Segundo ponto, perguntas que me vão fazer eu entender qual que é o desejo. E o que você busca com a rede social? Eu quero vender mais. Não, eu quero me posicionar como autoridade, eu quero gerar valor, eu quero ter a audiência. A pessoa vai mostrar o que ela quer, a necessidade dela. E aí eu ainda vou mais profundo, eu vou fazer perguntas. E quando você alcançar tudo isso, como é que vai ser tua vida? Eu vou ter liberdade, eu vou poder viajar mais, eu vou poder viver da internet. Pessoa, é o desejo da pessoa. Então eu vou fazer perguntas para entender qual que é a dificuldade, o problema da pessoa, a dor dela. Eu vou fazer perguntas para descobrir o que ela deseja resolvendo essa dor, né? Qual que é a necessidade dela e qual que é o desejo real, que é o sonho, o objetivo, onde ela vai alcançar, o ponto de chegada que ela vai ter. Entendendo que o teu produto, o serviço, resolve o momento, mas o momento constrói vários momentos, constrói o que ela realmente quer. Eu quero liberdade geográfica, eu quero faturar para ter mais tempo com meus filhos, eu quero ganhar recurso para ajudar outras pessoas. Então, esses três níveis de pergunta: dor, necessidade e o desejo. Eu vou fazer perguntas para descobrir esses três pontos. Show? Próximo, storytelling. Eu já abordei aqui, não falando exatamente sobre, mas o storytelling basicamente é você o quê? Você vai falar para essa pessoa e contar histórias relacionado ao produto. O que eu fiz para vocês quando eu falei aqui sobre esse cliente que ele chegou para mim falando, cara, eu tô com dificuldade, tô pagando aqui, tô contratei uma moça para cuidar da minha rede social, não tô tendo resultado. Eu contei um storytelling, eu usei o storytelling, contei uma história de mim com um potencial cliente sobre a situação que ele está vivendo, sobre a dor dele, e eu usei isso para falar para vocês e ensinar vocês sobre o tema. Mas isso mesma coisa pode ser utilizado. E você, se eu falar para vocês, vocês perguntar assim, tá, mas eu não sei fazer storytelling, você sabe. Todo mundo sabe contar história. Você sentou já na roda de amizades e começou a contar lá dos teus 15 anos que você passou por isso, passou aquilo, foi um desafio, parará, parará. Já contou ou não? Então você sabe contar histórias. O que você precisa é ser estratégico na história que você vai contar. Se a pessoa ela tem dificuldade com, vamos pensar que ela é uma vendedora e ela está com dificuldade de fechamento de venda. E eu ensino como ela vender mais. Eu vou ouvir e vou contar uma situação. Eu lembro que quando eu trabalhava numa loja de material de construção, eu tinha essa mesma dificuldade. Eu era novo, eu não sabia vender, estava aprendendo. O que que eu fiz? Eu comecei a observar o melhor vendedor. E eu olhei como ele abordava, eu comecei a observar como ele abordava o cliente, como ele falava com o cliente, o jeito que ele tratava o cliente, as coisas que ele falava. Eu comecei a observar esse cliente. Esse vendedor, meu colega de trabalho. E eu extraí muitas coisas. Inclusive, estou dando uma dica para vocês. Uma das formas de aprendizado muito poderosa é a modelagem. É você observar como o outro faz e fazer igual. Porque principalmente se a pessoa tem resultado, é óbvio, né? Se ela tem resultado naquilo. Então, eu contei uma história para esse potencial cliente meu que quer vender mais e é vendedor como eu aprendi a vender mais. Uma das coisas que eu aprendi. E hoje eu coloco em prática na minha vida e fez muito sentido. E eu posso te ensinar isso na prática, como você fazer isso. Então eu usei o storytelling de algo que eu vivi no passado. Isso pode ser algo que você viveu, algo que alguém viveu, ou até uma história metafórica que vai ensinar uma lição. Esses três tipos de história você pode contar diante do teu cliente para que haja conexão,
para que você ensine algo e para que isso te mostre como autoridade. Então, quando eu falo, eu estou vendendo para um vendedor como vender mais. Eu vou ensinar ele, eu vou dar uma consultoria para esse cara. E eu falo para ele que lá quando eu comecei eu aprendi isso, tarará, tarará, e isso faz 10, 15 anos atrás. Eu estou dizendo que eu tenho autoridade sem dizer. O storytelling te ajuda a construir uma autoridade que você não fala. Não, eu sou bom. Ninguém gosta, preste atenção, ninguém gosta de uma pessoa que fala que é bom. Você precisa comunicar que você é bom indiretamente. Eu já vivi isso, passei por isso, aprendi isso. Quando eu vivi, o storytelling constrói isso na cabeça do cliente. E aí, você abordou muito bem, conectou com o cliente, fez todo esse momento, fez a sondagem, perguntas, entendeu realmente a dor do cliente, entendeu a necessidade do porquê que ele quer, o que ele precisa resolver com essa dor e o que vai trazer para ele, e o que ele vai construir para o futuro, futuro próximo ou longo prazo com isso, chegando nessa solução que você tem para ele. Construiu tudo isso, agora você vai fazer a oferta, em que você vai chegar literalmente. É por isso, Elder, que hoje o meu serviço é XYZ. Hoje eu vou te entregar de tal maneira. Aqui você vai mostrar como você entrega, o que você entrega, a forma como você entrega. Se é um serviço, quantas vezes você vai fazer para o cliente, quantos contatos ele vai ter contigo, vai falar sobre o investimento. É a oferta do produto. Literalmente você vai mostrar, ele custa tanto, você vai ter isso, vai ter aquilo, e aí mostrou para o cliente, você vai pedir para ele: você tem alguma dúvida em relação àquilo que eu expliquei? Ele vai falar assim: não, tem. Ah, como é que funciona? Se eu fizer isso, e se isso. Ele vai trazer as dúvidas dele também são importantes para quebra de objeção, e você vai sanar essas perguntas. Aí você vai terminar essa oferta falando assim: Elder, é o exemplo, né? Faz sentido para você o que eu estou te oferecendo aqui? Eu falei, faz sentido para você. É, hoje, nesse momento, é o teu momento. Você entende que se você tomar essa decisão, você vai melhorar tuas vendas, você vai melhorar teu posicionamento no teu conteúdo? Sim. Você entende que é o teu momento de dar esse passo para o teu crescimento? Estou usando já informações lá da sondagem aqui. O cliente fala assim: então como fica melhor para você? Um pagamento à vista ou parcelado? Eu saí da oferta, o cliente falou que é isso, eu preciso tirar alguns sims dele, antes dele dizer o sim final, que é o pagamento. Pegaram isso? Então eu vou fazendo essas perguntas e chego ao ponto: o que fica melhor para você? À vista ou a prazo? Ok. Posso te enviar então aqui o link? Vamos aqui já. Posso te enviar ali para o caixa para nós finalizarmos? Não, eu estou pensando. Aí vai vir as objeções. Fechamento. Já que eu já fui pro fechamento e a pessoa já. Não, tá muito caro e tal. Vamos dar o exemplo do 1.000 reais e dos 5.000 aqui de novo? A quebra de objeção? Falou assim, ok, mas o que que é? Eu entendo. Sempre recebe objeção. Nunca. Ah, mas não é assim. Não. Sempre recebe. Realmente eu compreendo. Você é alguém que valoriza muito o seu dinheiro, assim como eu. Eu quero entender mais. O que que é hoje está sendo caro para ti? 1.000 reais que você está pagando e não tendo resultado, ou esse 2, 3 mil aqui que eu estou te oferecendo, que eu vou garantir para você que eu te darei resultado e garantir em contrato. O que que é caro? Se você pagar 3.000 e faturar 10, o que é caro de verdade? Quebrei a objeção. É, não, realmente, tal. Ele vai vir com outra objeção e você faz esse processo de quebra de objeção, várias objeções. Ah, como é que eu quebro a objeção? Lembra da sondagem do começo? Você vai usar as informações que estão lá para quebrar a objeção do cliente. Dica extra: pegue a base dos teus clientes que você tem e veja quais as objeções médias, quais as objeções que mais acontecem. Não tenho dinheiro, preciso ver com a minha esposa, preciso ver com o meu sócio e escreve essas objeções. E do lado você vai escrever contorno dessas objeções. Ou, se você não sabe o que escrever, que vai ser a retórica para você responder e quebrar a objeção, você vai buscar.
em mentoria, vai buscar e pesquisar na internet ou até no chat GPT, para que você encontre essa linha lógica da quebra de objeção e você vai perceber que as objeções são muito parecidas, são muito iguais. Não, eu preciso ver isso, eu preciso ver meu cartão, meu limite, a pessoa vai ter um monte de objeção. Anote as objeções médias e as mais difíceis, porque se você aprender a quebrar as objeções difíceis, as fáceis são fáceis. Então aqui tem algumas, ó, é para mim, aí você vai o que entender. A pessoa, ah, não, essas objeções satélite, por exemplo, ah, tá caro. Muitas vezes a pessoa fala para fugir. O que que você tem que fazer? Você tem que chegar para ela e falar assim, se para mim entender, né, eu entendo que para você tá caro. Se o valor não fosse problema, tem mais alguma objeção? Tem mais alguma coisa que impede de você fazer esse investimento? A pessoa vai trazer a verdade. Ela fala assim, não, é porque eu não estou conseguindo investir no momento, ou eu preciso ver com o meu sócio, eu estou com meio assim receio de tomar essa decisão por causa da minha esposa. A pessoa vai trazer a objeção real, porque geralmente as pessoas trazem essas objeções genéricas para fugir de decidir na hora. E aí eu posso fazer perguntas. Se você adiar mais esse momento de tomar decisão e isso demorar para mais um mês, o que você vai perder com tudo isso? Você está disposto a perder mais um mês sem resultado? É uma quebra de objeções. E aí, a objeção sempre vai estar validada nesses três pontos. A pessoa vai se questionar se é para ela, vai questionar o produto e a entrega. As objeções são isso, ou o preço. Às vezes ela não entendeu esses três pontos. E geralmente você precisa encontrar qual dos três é. Esses são a base das objeções. Quando ela fala, vou ver com a minha esposa, que é uma objeção, é uma desses três e você precisa fazer perguntas para chegar nos três. Qual é o real objeção dela? Aqui tá, vou pensar, tá caro, vou ver com meu esposo, sócio, enfim. São objeções satélite da verdadeira, que é para mim o produto, ou ela duvida no produto na entrega ou no preço. Gatilhos mentais, tem o gatilho da reciprocidade, em que você dá um presente primeiro para o cliente. E aí o cliente ele vai se sentir no débito emocional de comprar algo de você. Gatilho da autoridade, você se mostra como autoridade, o storytelling é aquilo que eu falei que vai ajudar muito. A escassez, que é limitado aquilo que eu tenho disponível, então eu tenho mais uma vaga, mais duas vagas. Eu não, se eu fechar essa call aqui com você, você vai perder a oportunidade, é só nesse momento. Prova social são a quantidade de clientes que você já atendeu, que gera autoridade para você também. A curiosidade, que é aquilo que só você tem, que só você entrega, que você é diferenciado dos outros, você gerar essa curiosidade, o que que essa pessoa tem de diferente. Exclusividade, que é só os teus clientes têm um tipo de tratamento, um tipo de acesso, só quem trabalha contigo e os outros concorrentes não têm isso, é só você que entrega isso com preço agregado maior. Perca que eu acabei de falar, é só esse momento, se você não investir agora, o que você vai perder se adiar mais essa decisão? É um gatilho mental. Benefícios, aí é bônus, o que que você entrega além da base. Muitas vezes as pessoas a pessoa presta um serviço de 1.000 e o meu produto é de 5.000. Essa pessoa pensa assim, não, mas aqui, tá, mas ela está entregando só 10 vídeos e você está entregando a estratégia, você está entregando o posicionamento, ensinando como a pessoa cria conteúdo na rede social para que ela seja livre na hora de criar. Então, é benefícios. E aí, o perfil comportamental nas vendas é aquele perfil dominante, influente, estável, conforme, que a Deise e o Matheus ensinam muito bem, mas você precisa entender qual que é o teu perfil na hora da venda e agir dessa maneira. Catatal, quieta. Você aqui, ó, tô com o meu cachorro aqui do lado durante a aula e ele tá querendo latir. Então, isso são pontos importantes da venda. Você entender teu perfil e aí aqui na plataforma você vai encontrar mais informações sobre isso, porque você na hora de vender para uma pessoa influente, ela vai botar muito em conta a conexão. Na hora de você vender para um dominante, ela está focada no resultado. Então, isso é muito importante na hora da venda.
O estável, ele quer segurança, o que motiva ele. Então, você também tem que abordar isso na hora da venda. Por isso que volta para o começo. Conheça o teu cliente, quem está na tua frente. Estude perfil comportamental para que você não erre nessas coisas na hora da venda. E aqui são pontos já vão além da nossa aula. Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu falei aqui para vocês sobre o processo de venda. Então, aquilo que você anotou, se não volta essa aula, assiste de novo, pega a sequência lógica e começa a praticar isso no teu dia a dia. Começa pelo simples, começa treinando a abordagem, depois começa treinando as perguntas. Vai lá e faz as objeções. Coloque em prática, porque se você não praticar, você não vai ter resultado. Muito obrigado, Deus abençoe grandemente a sua vida. E meu Instagram é Alan F. Melo. Eu falo sobre um outro conteúdo lá na minha rede social em relação ao meu propósito. Mas se você quiser me seguir, lá eu entrego muito conteúdo em direção, principalmente da palavra de Deus, que é o firme fundamento da minha vida. Receba esse conteúdo, coloque em prática e aumente os teus resultados aqui, ó. Terminamos até com o slide certo. Deus abençoe grandemente sua vida e nos vemos na próxima aula. Tem aula de marketing vindo aí. Um abraço.